Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês, que bom participar esse evento que tem um âmbito aí mundial, um braço aqui no Brasil e uma perna em Cascavel. Caramba, eu estou bastante feliz, quero agradecer a Laila pelo convite, de estar aqui com vocês, para trazer essa atividade, né, para eu inspirar vocês, sobre modelo de processo de negócios. Meu nome é Ludmila, para quem não me conhece, sou publicitária, tenho especialização em marketing. E antes de eu falar sobre esse tema para vocês, eu vou contar um pouquinho, né, um resumo da minha história, que acho que vai ajudar vocês, né, pelo contexto, a entender como é que eu cheguei nesse assunto para compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, olha só, eu comecei a minha carreira dentro de agência de publicidade, fazendo atendimento, e conforme eu fui crescendo, me desenvolvendo, eu fui ganhando responsabilidades. E uma delas é fazer gestão de equipe, né? Então, entregaram para mim um departamento e falaram, ó, faz a coisa acontecer. E aí, quando você começa a entender, né, o funcionamento de uma empresa ou de um departamento, você enxerga que tem às vezes falhas, né, problemas que às vezes acontecem no dia a dia, que faz com que você perca qualidade, ou perca prazo, ou enfim, né, até a rentabilidade da empresa. Então, muito caseiramente, eu comecei a desenhar o fluxo de trabalho, né, das pessoas, entender o que cada um fazia, o tempo que levava, para eu poder, analisando aquilo, descobrir formas de melhorar todo aquele desenho que foi pensado para cada uma daquelas pessoas. Muito bem, os anos foram passando, eu fui evoluindo, fui trocando de emprego, sempre com a mesma responsabilidade, né, de ter uma equipe para cuidar, para supervisionar. Chegou um momento em que eu me tornei empreendedora, eu abri a minha própria agência, e aí quando eu me vi nesse momento, né, eu como empreendedora, então além de eu fazer a gestão da minha equipe, né, de olhar para ela e entender o que estava acontecendo, como que eram feitos os trabalhos, eu tinha uma preocupação muito grande de olhar também para o meu prazo que eu tinha que entregar, a qualidade acima de tudo, eu tinha que entregar realmente um serviço de qualidade, e principalmente eu tinha que olhar para a rentabilidade do meu negócio. Ele tinha que dar lucro, né? E aí, como você junta todos esses indicadores e faz a coisa acontecer? E aí, mais uma vez, iniciei todo o meu processo de fazer mapeamento de processo, entender fluxo, né? Chamei toda a equipe e comecei a questionar como que era feito as coisas, quanto tempo se levava, e aí fui colocando inicialmente no papel, depois eu fui encontrando ferramentas, fui colocando em ferramentas, fui analisando as informações, e isso foi me ajudando a tomar decisões sobre o futuro do meu negócio. Outros desafios na minha carreira vieram, e aí então eu fui chamada para trabalhar numa agência em São Paulo. Eu falo com vocês daqui de São Paulo, da capital. Então hoje eu assumi, né, a gestão de uma agência de marketing. E, obviamente, eles me trouxeram pela minha experiência enquanto publicitária, óbvio, mas muito também pela capacidade que eu tinha de entender o cenário de uma empresa, de organizar tudo e fazer a empresa caminhar, a empresa crescer. E o desafio que eles me deram era o seguinte: Leude, você tem o desafio de coordenar uma equipe e, principalmente, criar uma base para a gente atender 100 clientes até o final de 2022, ou seja, o fim deste ano. Hoje, a agência está atendendo aproximadamente 65 clientes, e realmente, se você não tem um fluxo desenhado, né, um processo, se você não entende o que tua equipe faz, é bem difícil realmente você conseguir organizar, você conseguir dar vazão para os trabalhos, é muita refação, voltas e voltas que dá, muito material que sai errado, tem muito desperdício. Então, é sobre isso que eu vou falar com vocês, tá? Então, eu quis trazer essa contextualização, porque eu imagino que muitos de vocês passam por isso, eu imagino que quem está aí me assistindo ou é empreendedor, né, tem um negócio, ou provavelmente é um líder de equipe, né, um supervisor, um coordenador, um gestor, enfim, e que pode aproveitar essas dicas, né, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês, para aplicar aí no dia a dia de vocês, né? Então, quando a gente fala, gente, de modelagem, né, de processo, ele, assim, fazendo uma analogia,
É como se vocês fossem organizar um evento, um almoço na casa de vocês, né? Então, organizar tudo isso requer que tenha um passo a passo, né? Então, você simplesmente decide, vou fazer um almoço. E aí você sabe fazer almoço. Então, é uma coisa que está dentro do seu dia a dia, é uma coisa tranquila. E aí você prepara tudo, organiza tudo, e aí, quando você começa a fazer, você abre o armário e vê que está faltando um produto. Ok, você vai lá e substitui por outro, não vai ser a mesma coisa, mas ok. Aí você vai pegar um outro produto e de repente está fora de validade, você não consegue usar. Aí a bebida não gelou a tempo da chegada dos convidados. E aí você começa a perceber que dentro dessa tua organização, né, desse teu almoço, tem vários probleminhas que, se tivesse feito todo um planejamento antes, talvez você minimizaria todos ou alguns desses problemas. Estou dando esse exemplo, gente, porque assim, quando você pensa em modelagem de processo, é algo que você, obviamente, né, vai aplicar no seu negócio, mas você também pode aplicar para o seu dia a dia, né? Às vezes, o simples organizar de um almoço, às vezes parece tão complexo, né? Quando você não entende a importância de você desenhar tudo o que está acontecendo. Então, quando eu quero trazer agora para vocês um pouquinho, assim, da definição, né, do que é a modelagem de processo, e aí eu já vou mostrar para vocês uma das ferramentas que a gente usa para fazer isso. Então, assim, gente, quando a gente fala de modelagem de processo, é um método, assim, que não é de hoje, ele já existe aí há um bom tempo, há cerca de uns 20 anos, mais ou menos, e foi se aprimorando, né, veio algumas ferramentas que nos ajudam, que facilitam o nosso trabalho, né. Antes, imagino que a gente era muito mais braçal, hoje está mais evoluído, mas o principal objetivo dessa ferramenta ou dessa metodologia é justamente a gente mapear o fluxo, né, mapear o processo dentro da empresa para encontrar possibilidades de melhorar as nossas tarefas. E quando você faz essa análise, né, de tudo isso, você começa a identificar gargalos, né, de repente alguma coisa que fica presa, né, demora para sair, porque é um gargalo, demora para a coisa acontecer, erros, falhas, e tudo isso canaliza de repente, atrasos da entrega, né, de um produto ou de um serviço, e que quando você começa a desenhar tudo isso, você entende aonde é que você precisa tomar uma decisão, tá? Então, modelagem de processo nada mais é do que você criar, documentar, e por isso existem ferramentas, né, que você cria documentos enxergando o que acontece na sua empresa, e a partir disso, quando você enxerga o todo, você vê onde é que estão as falhas e você começa a pensar em como melhorar. E às vezes, gente, só o fato de você desenhar isso, não precisa nem você questionar a tua equipe, você mesmo já enxerga possibilidades de melhoria, né? Então, realmente é fantástico esse universo. E eu espero, assim, sinceramente, que eu consiga inspirar vocês para que vocês apliquem essa metodologia aí no dia a dia de vocês, tá? Na empresa de vocês, no departamento de vocês. E também quero dizer que, assim, a modelagem de processo de negócio, ela não está presa especificamente a uma empresa prestadora de serviço, tá? Vocês podem aplicar isso em serviço, em comércio, né, em varejo, em indústria, terceiro setor, enfim, é tudo aquilo que vocês entenderem, que existe pessoas que estão executando e que precisa ganhar velocidade de entrega, mantendo a qualidade e evitando refações, esse modelo vocês conseguem aplicar tranquilamente, ok? Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Visage, tá? O Visage é a ferramenta que eu uso para fazer esse mapeamento de fluxo, né, de todo o processo aqui da agência. Então, vou compartilhar com vocês essa informação, vou compartilhar com vocês essa ferramenta. Eu não vou conseguir entrar a fundo nele, porque o tempo é curto, mas, assim, existem vários vídeos na internet que explicam sobre como usam, mas o meu papel aqui é mostrar do que ele é capaz e que tipo de informação vocês conseguem abstrair dessa ferramenta, ok? Então, vamos lá, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Já deve estar aparecendo aí. Ainda não. Aqui, ó. Agora vai. Já deve ter carregado aí para vocês. Então, esse é o Visage. Aqui eu estou ele em modo de zoom, mas, ó, se eu der um zoom out aqui, vocês vão ver todo o processo. Eu sei que é pequenininho, mas é todo o desenho da empresa aqui. Então, eu vou deixar ele mais fácil de visualizar. E o que eu quero só dizer para vocês é que é o seguinte. Então, aqui está o desenho do processo da agência.
E como é que a gente montou isso, né? Então, os serviços aqui da agência, eles são desenhados e oferecidos de acordo com o funil de vendas, tá? Então, eu vou arrastar aqui para o lado, ó. As atividades que eu faço aqui, ó, algumas atividades estão ligadas ao topo do funil, que é de atração, ou seja, como que eu atraio pessoas para os meus clientes, né, para o meu site, ou para minha landing page, ou para minha rede social. Aqui eu tenho ações de meio de funil, que é a parte de relacionamento, é onde eu gero conteúdo para a rede social. E aqui são as ações de fundo de funil, que é a parte de conversão, né? Então, tudo aquilo que as ações que eu faço com o objetivo de promover uma venda, seja uma venda de produtos ou seja uma venda de serviços. Então, esse aqui é o meu eixo horizontal, e aqui no eixo vertical eu tenho as equipes que desempenham as atividades. Então, eu tenho aqui minha equipe de atendimento, design, tráfego pago, tráfego orgânico e rede social. E aí eu vou desenhando, né, todos os meus fluxos, encaixando dentro ou de uma etapa do funil e de um departamento. Eu vou mostrar aqui um exemplo, gente, de um dos serviços aqui, de uma das nossas entregas, que é a identidade visual, tá? É um processo mais simples aqui, mas que é possível vocês visualizarem como ele funciona e, obviamente, né, tudo que eu falar aqui, vocês levem para a realidade de vocês, aplicando, né, na medida do possível, aquilo que eu estou informando para vocês aqui. Muito bem. Cada caixinha azul dessas aqui que vocês estão vendo é uma tarefa que é realizada dentro de uma atividade macro, né, dentro de um processo. Então, por exemplo, a minha atividade aqui é identidade visual. As caixinhas azuis mostram as atividades que são realizadas pela equipe para que eu entregue uma identidade visual. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu chamei todos os responsáveis da agência que trabalham diretamente com identidade visual. Chamei o pessoal e falei, gente, contem para mim como que vocês fazem para entregar uma identidade visual, ou seja, quais são as atividades e as etapas que vocês executam para fazer essa entrega. E aí, então, eles me falaram, olha, existe aqui a reunião de kickoff com o cliente, onde a gente alinha prazo, alinha metodologia de trabalho, alinha as expectativas, ok? Depois a gente faz aqui uma confirmação de briefing, tal. Então, assim, ó, eles foram contando para mim, e aí eu fui desenhando esse fluxo. Então, no Visage, a gente tem alguns elementos aqui, ó, bolinha verde é início de processo, caixinha azul é onde a gente coloca uma atividade, o losango significa um ponto de atenção, tá? Que aqui provavelmente tem uma ação que deriva de uma ou outra variável, e a caixinha vermelha significa a finalização do processo ou uma entrega, né? De um produto ou de um serviço. Então, vamos lá, vamos para o exemplo prático aqui, ó. Nessa situação aqui, ó, onde depois da reunião de kickoff, a segunda atividade que a minha equipe faz é confirmar se o briefing está completo, tá? E aí, então, atividade feita aqui, eu vou para esse losango, onde eu faço um questionamento. Tudo certo? Ou, por exemplo, briefing completo, tá tudo ok? Se a resposta for não, a atividade precisa voltar para essa mesma caixinha aqui, e aí eu vou executá-la. Ou seja, eu preciso fazer com que esse meu briefing esteja completo. O briefing ficou completo, agora tá tudo certo? Sim. Então, eu sigo com o meu processo. Então, eu vou liberar a tarefa para a criação vai criar a identidade visual, depois disso vai para a aprovação do cliente, e aqui eu tenho uma nova caixinha. Cliente aprovou? Não, ele pediu alguns ajustes de cor, tipografia, etc. Então, eu solicito as informações, né, o atendimento solicita as informações para a criação realiza essas alterações e volta o processo. Então, assim, ó, enquanto o meu cliente não aprovar, eu vou repetindo esse processo até a coisa funcionar. Se ele aprovou, então vou lá para a solicitação, né, para finalização dos arquivos, e aí então volta aqui para a equipe finalizar o arquivo. E aí eu vou aqui para um outro marco, né, que é um marco que ou eu caminho para a finalização do projeto, ou eu vou para outro projeto. Aqui no nosso caso, a partir do momento que eu tenho uma identidade visual aprovada, eu vou direcionar para as ações de outras etapas do funil. Vou desenvolver site, vou desenvolver rede social, até porque eu já tenho um logotipo, né? Então, se está tudo certo aqui, então eu vou lá, finalizo os arquivos, envio para o cliente e eu tenho a minha primeira entrega feita. Ou seja, eu finalizei um processo, o meu produto ou o meu serviço foi entregue. Gente, qual que é o ponto que eu quero observar aqui para vocês? Vamos supor que eu não tenha essa caixinha aqui, ó, de confirmar o briefing completo. Então, assim, ó, eu faço a reunião de kickoff,
Da mesma forma que eu peguei as informações, eu já passo para a equipe vai lá, cria toda a identidade visual, aí quando chega lá no cliente, o cliente fala, nossa, mas não era nada disso que eu queria, vai ter que fazer um novo. Aí você fala, poxa vida, mas onde é que, por que tem que fazer um novo? Ah, porque eu queria uma logo assim, uma logo assada e tal. E aí, então, todo esse processo de refação gera perda de tempo, né? Porque você vai voltar o trabalho para a equipe, ela vai precisar gastar uma nova energia, um novo tempo para fazer isso, e custo, né? Então, o processo, ele justamente ajuda você a entender, por mais que, né, são detalhes pequenos, que realmente precisa ser feito, para que você minimize, né, o tempo de refação, e obviamente, isso reflita no seu prazo de entrega e na qualidade, né, no alinhamento, na expectativa do seu cliente. Bom, gente, então quero mostrar para vocês aqui, ó. Então, nós temos essa entrega aqui, ó, de identidade visual, e tenho todas as outras entregas do meu projeto. Então, assim, ó, o primeiro passo de vocês é fazer esse desenho aqui. E, gente, vou falar uma coisa. Só o fato de vocês fazerem esse desenho, né, de chamar a equipe e desenhar, vocês já vão ter um resultado sensacional, porque vocês já vão entender onde é que está possíveis falhas, já vão começar a entender o que acontece lá dentro e já até pensar em formas de melhorar tudo que vocês têm que fazer aí no escopo de vocês. Então, só esse primeiro passo aqui, ó, vocês já vão ter um ganho, assim, fenomenal. Mas o Visage, ele entrega um pouco a mais, tá? A gente consegue colocar mais informações, até para ter outros tipos de diagnósticos e outros tipos de informações para tomadas de decisão. Que é o quê? Eu vou rodar aqui uma simulação desse processo aqui, e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Quando você coloca as informações aqui no sistema, ele permite que você cadastre as pessoas que vão executar essa tarefa, a quantidade de tempo que cada pessoa destina para fazer essa tarefa e o custo da hora dessa tarefa. E aí, quando você insere todas essas informações, você vai dizer para o sistema, olha, toda essa minha equipe, né, trabalha 8 horas por dia, 5 dias na semana, o que me dá 22 dias úteis. E aí, à medida que ele vai raciocinando todas essas informações, ele vai estimar qual é a tua capacidade de entrega. Então, gente, olha só, dentro desse formato aqui, ó, com essas atividades, com a equipe que eu tenho, colocando lá a quantidade de horas que cada um leva para executar essas tarefas e o custo, o sistema já está me mostrando que a minha capacidade de entrega de identidade visual em 22 dias são de 6 serviços de identidade visual. Aí, olha só, eu tenho a capacidade de entregar 2 sites por mês. Guardem esse número 2 aqui, que a gente já vai falar sobre ele. Aí eu tenho outras entregas aqui, ó. O primeiro planejamento de redes sociais, a minha capacidade, né, a capacidade da minha equipe é de entregar 6 planejamentos por mês. E eu também consigo entregar 6 landing pages, que são páginas de post, né, páginas de conversão específicas para tráfego pago, com um plano de mídia. Muito bem, então, tem aqui o meu desenho. E aí, gente, vou dar um exemplo aqui do que está acontecendo na agência. Eu precisava melhorar minhas entregas de site. Eu queria aumentar um pouco a eficiência da minha equipe e fazer com que eu conseguisse entregar um site a mais. E o Visage, ele me permite fazer isso. E eu vou mostrar para vocês como. Então, é o seguinte, esse aqui é o meu cenário base, né, como a agência funciona hoje. E aí, eu vou criar um cenário a partir desse aqui, ó, vou fazer uma cópia dele. E vou usar aqui, ó, como uma suposição de site. E na agência, nós encontramos uma nova tecnologia para desenvolvimento de site. Então, assim, ó, chegada de nova tecnologia para redução de tempo de programação. Muito bem, ele fez uma cópia e agora a gente vai fazer as simulações. Então, eu vou descer aqui, ó, para a minha atividade de sites, aqui são as minhas tarefas, né, dentro do meu fluxo. E aí, essa ferramenta vai diminuir o tempo de execução do meu programador. Então, eu vou fazer já uma alteração aqui, ó. Então, hoje, o meu programador, ele leva 32 horas para programar um site. Com essa nova tecnologia que eu estou trazendo aqui para a agência, vai cair para 16 horas o tempo dele de programação.
Com isso, a minha tarefa de validação de texto também vai ser eliminada do meu processo. Eu não preciso mais fazer validação de texto, e tampouco auditorias, tá? Hoje a gente faz auditoria antes de subir um site. Com essa ferramenta, eu não vou precisar mais. Muito bem. Então, fiz aqui as alterações. E qual que é a ideia? Agora é a gente poder avaliar se essa tecnologia que eu estou querendo trazer para a agência, se ela de fato vai funcionar e qual é o impacto que ela vai ter na minha empresa. Como é que a gente avalia esse impacto? Então, ele está rodando aqui, está colocando as informações. Aqui embaixo, vocês estão vendo aqui que ele está rodando a quantidade de dias, né? Então, ele está fazendo toda a computação dentro de todas as tarefas, né? De todas as atividades que a gente tem aqui. E quando ele chegar aqui em 22 dias, ele já vai começar a mostrar uma informação para nós. Então, olha só, terminando de rodar, o que eu vou olhar aqui, ó? Vamos ver o que impactou na minha entrega de site, uma vez que eu estou alterando a tecnologia de programação. Vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem a informação que no mês eu consegui entregar 2 sites por mês? Com essa mudança de tecnologia, olha só, eu consigo entregar 3 sites. O que isso representa? Que informação é essa que eu estou tendo? Eu consigo trazer um cliente a mais para a agência, eu estou aumentando a minha rentabilidade, ou até a minha lucratividade, né? Estou aumentando o meu faturamento com a mesma equipe. E aí, gente, da mesma forma que eu estou dando um exemplo de tecnologia, vocês podem fazer projeções para tudo aquilo que vocês acharem interessante para fazer uma tomada de decisão. Ah, eu quero eliminar as refações. Então, você ajusta o processo, conversa com a equipe e ele modela, vamos por assim, se eu tiver 10% menos de refação, ou 20% menos de refação, se eu quiser fazer uma troca de equipe, enfim, qualquer coisa que vocês acharem interessante, vocês vão ter condições de avaliar pelo sistema, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a comparação dos 2 cenários, o cenário base, aquele primeiro que eu mostrei para vocês, e esse outro com a nova tecnologia, e eu quero chamar a atenção para vocês nesse ponto aqui, ó. Ele traz um comparativo em termos de utilização de tempo da equipe e de custo, principalmente. Então, olha só, programador, antes, no meu cenário base, que levava 32 horas para fazer, o desenvolvimento de site para o programador ocupava 32% do tempo dele, fazendo determinada tarefa. Com essa nova tecnologia, o tempo dele para fazer a mesma tarefa, o mesmo site, cai para 24%. Ou seja, eu já consigo entender que essa ação que eu fizer aqui na agência vai diminuir o tempo do meu programador, e com isso eu consigo trazer mais clientes, porque ele suporta mais, e o meu custo permanece o mesmo, porque eu não preciso contratar gente, né? E da mesma forma, vocês vão simulando isso para outras possibilidades. Gente, meu tempo está esgotando, mas eu acho que eu consegui, assim, mostrar para vocês o que essa ferramenta é capaz. Eu espero, sinceramente, que isso tenha inspirado vocês. Então, primeira atividade que eu já sugiro para vocês, chamem a equipe de vocês, ou a empresa de vocês. Obviamente, se for empresa, vai por departamento, né? E aí vai montando o escopo departamento a departamento. Mas se você é líder, coordenador, chama a tua equipe, já começa a desenhar, começa no básico mesmo, vai no papel, que ali vocês já vão ter algumas ideias. E aí depois, se vocês realmente, né, tiverem engajado e quiserem dar esse passo, né, de evolução dentro do negócio de vocês, vão atrás de uma ferramenta, coloquem isso para funcionar, façam essa modelagem, que eu tenho certeza que os resultados que vão aparecer para vocês serão muito positivos. A tomada de decisão de vocês vai ser muito mais acertada. Gente, obrigada, muito obrigada mesmo por, assim, estarem aqui ouvindo essa atividade, enfim, ouvindo o que eu tenho para falar para vocês. Eu espero sinceramente que vocês consigam aplicar, e eu estou à disposição, caso vocês queiram conversar, caso vocês queiram tirar dúvidas, me procurem aí nas redes sociais, enfim, desejo sucesso para vocês, e a gente se vê na próxima. Um abraço!